Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Como sempre, trazendo alguma coisa, alguma maluquice para vocês aqui. Em primeiro lugar, vamos começar intercedendo para que haja uma chuva de meteoros sobre o Estado de Israel. Que Tel Aviv seja arrasada, obliterada, aniquilada. Hoje a pílula vermelha de hoje vai ter a ver com Israel, tá? A gente começa já declarando o nosso ódio perpétuo contra o Estado de Israel e todos os seus agentes. A gente sempre tem que deixar aqui claro, tal como eu fiz em relação à ginocracia, deixo bastante claro antes de qualquer eventual aprovação de um PL demencial sobre antissemitismo, inventando antissemitismos imaginários. O Brasil é um país em que não existe o antissemitismo. Antissemitismo é uma lenda, um mito, ok? Mas, enfim, continuando, a gente deixa claro aqui que tudo que for possível que aconteça de ruim com um país, nós queremos que aconteça com o Estado de Israel. Chuva de meteoros, praga de gafanhotos, o retorno da peste bubônica, terremotos, maremotos, furacões, né? Tudo isso nós desejamos ao Estado de Israel. Machado, você tem defendido há bastante tempo a solução de dois estados, por determinados motivos que não são exatamente motivos ali de respeito às resoluções da ONU, são outros motivos. Não tem problema, eu sou a favor da solução de dois estados. Eu continuo a favor da solução de dois estados. Palestina 1, Palestina 2. Solução de dois estados aí, pessoal. De resto, né, a gente começa aqui essa pílula vermelha com um desejo de uma chuva de fogo sobre Tel Aviv, Haifa e, enfim, todas essas cidades israelenses com nomes horríveis, incompreensíveis e impronunciáveis, ok? E, de fato, como eu estava falando, hoje o tema envolve Israel, mas a gente não vai falar de Oriente Médio, a gente vai falar de Brasil. Por quê? Porque, talvez vocês não saibam, ou talvez vocês saibam apenas parcialmente uma parte da história, um pedaço dessa história, porém, existe uma guerra secreta de décadas travada pelo Estado de Israel contra o programa nuclear brasileiro. No canal antigo, eu verifiquei que eu gravei uma pílula sobre o assassinato do tenente-coronel Albano do Amarante. Talvez isso seja reupado ali. O pessoal que vira inscrito propriamente, né, pagante, tem acesso, pelo menos ao áudio das pílulas antigas, ok? Então, não sei se já foi upado, eventualmente vai ser upada essa pílula aí do Tenente Albano da Amarante, mas a gente volta aqui a essa questão mais para conectar esse tópico com um tópico de outra pessoa que foi vítima de perseguição, outra pessoa envolvida com o nosso programa nuclear que foi vítima de perseguição e talvez vocês não soubessem que existe uma conexão entre esse segundo caso, que é o caso do Almirante Otton e o Estado de Israel. Vocês sabem que o Almirante Otton foi perseguido na Operação Lava Jato injustamente, mas vocês não sabiam que existe um vínculo entre a perseguição ao Almirante Otton e o Estado de Israel. Vou comentar um pouco sobre isso aqui nessa pílula. A gente vai voltar ao caso do Tenente Albano do Amarante. Eu não vou fazer algo tão exaustivo em relação ao caso do Albano do Amarante, até porque tem que acrescentar informações novas aqui em relação ao Almirante Otton, para vocês verem a conexão entre os dois casos, mas aqui, em relação ao Albano do Amarante, a gente vai fazer apenas uma recapitulação. O pessoal sabe que aproximadamente desde o segundo mandato do Getúlio Vargas, existe um esforço que envolveu, por exemplo, o CNPq e várias outras instituições brasileiras. Existe um esforço por desenvolver um programa nuclear brasileiro.
né, é um programa nuclear primordialmente civil, mas que pouco a pouco foi gerando um interesse também por determinadas ramificações militares. Isso aí me parece que é de conhecimento público, conhecimento comum. Ao longo desse processo, houve várias tentativas por parte dos Estados Unidos de dificultar esse programa nuclear. Então, por exemplo, os Estados Unidos tinham um interesse no nosso urânio e os governos brasileiros, especialmente o governo Vargas propriamente, o segundo governo Vargas, queria manter o urânio brasileiro no Brasil. Queria, por exemplo, enriquecer o urânio no Brasil e aí vender parte desse urânio para os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos queriam fechar um acordo para eles terem o direito exclusivo de extração de urânio no nosso país. Urânio esse que seria todo ele levado para fora do país e nós não veríamos nada. Não poderíamos construir uma única usina nuclear no nosso território. Tá ok? Era essa a dificuldade, uma das dificuldades entre o governo brasileiro, do Vargas, o segundo governo Vargas, e o governo dos Estados Unidos. Né? É uma entre várias controvérsias que houve entre esses dois países. Essa questão nuclear perdurou, mas ainda assim, especialmente a partir da ditadura militar, né, houve ali na marra, na base do foda-se, vem invadir se quiser impedir, a ditadura militar tocou para frente o programa nuclear, inclusive um programa nuclear militar com o objetivo de desenvolver armas nucleares para o nosso país. E isso foi avançando, especialmente a partir dos anos 70. Nos anos 70, um dos principais coordenadores, uma das mentes por trás do programa nuclear brasileiro, programa nuclear militar secreto, desenvolvido no âmbito da Força Aérea Brasileira, era o Albano Amarante, tenente-coronel, que estava costurando, inclusive, uma cooperação internacional, tanto no âmbito dos recursos naturais, no caso do urânio, né, e do enriquecimento do urânio, inclusive também utilizando novas tecnologias junto com o Iraque. Existe um intercâmbio entre o programa nuclear iraquiano e o programa nuclear brasileiro, envolvendo troca de tecnologia e também envio de urânio para o Iraque e por aí vai. Existia, por exemplo, o interesse por uma tecnologia que estava sendo estudada pelos próprios iraquianos, que envolvia o enriquecimento através de raio laser, tá? Então, esse não é o método principal de enriquecimento de urânio, ok? Então a gente estava, junto com o Iraque, desenvolvendo uma técnica alternativa de enriquecimento do urânio que facilitaria para a gente o enriquecimento do urânio e com isso nos aproximaria muito mais rápido de termos armas nucleares. Evidentemente, a cooperação nuclear entre Brasil e Iraque do Saddam Hussein, incomodava ao Estado de Israel. Muito especificamente. É claro que o programa nuclear como um todo, inclusive o civil, incomodava os Estados Unidos, mas essa cooperação específica entre o Brasil e o Iraque incomodava o Estado de Israel. E o Estado de Israel, ele não apenas realizou um ataque aéreo contra as instalações nucleares iraquianas, mas, na mesma época, aconteceu o assassinato do Albano Amarante. Como é que a gente sabe que foi um assassinato? Repentinamente ele apareceu com um câncer fulminante que matou ele em questão de poucas semanas. Ok? Rapidamente ele morreu. Só que o Albano Amarante ele frequentava um determinado hotel no Rio de Janeiro, agora eu não lembro se no Rio de Janeiro ou São Paulo, cujo proprietário era um tal de Samuel Gilead,
um judeu de origem polonesa, que passou, inclusive, a seguir o Albano Amarante. Ia, inclusive, no mesmo dentista que ele, ia nos mesmos restaurantes que ele, ficava indo até a base, ficava do lado de fora. O cara começou a seguir o Albano Amarante. Em algum momento, pessoal, aconteceu um envenenamento radioativo do Albano Amarante. Por parte desse agente, óbvio, agente do Mossad. Tanto que, após a morte do Albano Amarante, esse Samuel Gilead desapareceu do Brasil. Nunca mais foi encontrado, nunca mais foi visto. O nome era provavelmente falso. O cara era um agente, certo? Então houve envenenamento do tenente-coronel Albano Amarante. Tempos depois, o túmulo do Albano Amarante, inclusive, foi profanado. Não temos certeza exatamente o que aconteceu, se tiraram algum pedaço do corpo dele. Não sabemos o que aconteceu. Porém, a própria família do Albano Amarante noticiou, deu parte, deu queixa em relação à violação tumular do jazigo do Albano Amarante. A gente deve, evidentemente, especular, considerando inclusive um histórico, um precedente em relação a outros personagens que enfrentaram o sionismo internacional. Nós devemos especular a possibilidade de terem tirado parte do corpo do Albano Amarante, sabe-se lá, para usos ritualísticos ou o que quer que seja, ok? Isso é ponto pacífico, tá? Isso é conhecimento comum, ponto pacífico. Houve uma sabotagem do programa nuclear brasileiro através do ataque contra o nosso principal parceiro, bem como do assassinato do nosso principal cientista, dirigente envolvido no programa nuclear brasileiro. Depois veio a maldita democratização desse país, a maligna democratização desse país, a nefasta e 3 vezes maldita Constituição de 88, que um raio espiritual e metafísico oblitere a Constituição de 88 e liberte o país, o nosso país, o nosso Brasil, da Sexta República. Veio a democracia, a tão defendida democracia, a Constituição de 88, e o nosso programa nuclear foi exposto a público para envergonhar o Brasil pelo presidente Collor, e aí foi destruído, foi desmontado. Jogaram cimento sobre as instalações nucleares em que eram realizados ali os testes, os experimentos necessários. Tudo isso é de conhecimento comum. Eu vou acrescentar um fato novo que me foi passado por uma fonte confiável, que soube disso através de um jornalista, da esposa de um jornalista da época desses eventos, tá? Jornalista esse que faleceu. Tô um pouco me fudendo. Vou mandar o papo aqui, tá? Vou mandar o papo aqui. Se quiserem vir, vem atrás de mim. Pode vir atrás de mim, bora. Né? Na época, pessoal, vocês sabem que existem 2 grandes agências de inteligência no Brasil, a ABIN e a Polícia Federal, certo? E aquilo que me foi passado, e aí a pessoa que me... Como foi entre aspas, telefone sem fio, em mim, tem uma parte daquilo que eu vou falar para vocês que não ficou bem especificado. Porém, a informação que me foi passada foi que o Albano Amarante foi entregue, foi vendido. Ele foi entregue, ele foi vendido, ele foi traído por determinados personagens dentro do nosso país. E vendido, entregue em que sentido? No sentido de que a BIM, Polícia Federal, a cúpula de uma dessas instituições estava no bolso do Mossad e a outra no bolso da CIA. Como eu falei, telefone sem fio, qual estava com quem não me foi especificado. Eu solicitei uma informação mais específica em relação a isso. Porém,
Eu recebi essa informação de uma fonte confiável. A pessoa que me passou, alguns de vocês talvez até conheçam, tá? Mas essa pessoa recebeu a informação de uma outra pessoa, creio que, sei lá, a mulher do jornalista ou o que quer que seja, tá? A um parente conhecido e assim por diante. Como eu tava falando, a cúpula da BIM e da Polícia Federal, naquela época, uma estava em conluio com o Mossad, a outra estava em conluio com a Polícia Federal. E aí entregaram ao Bando do Amarante. Imagino que passaram toda a rotina dele, informações fundamentais de locais que frequentava, enfim, informações que facilitaram o assassinato do Albano do Amarante. E ou deram ali o aval, a autorização para assassinar o Albano do Amarante e destruir o programa nuclear brasileiro. Ok? Pessoal, quando as agências de inteligência são cooptadas pelos inimigos do país, a gente está numa situação bastante perigosa, né? Porque vejam só, as agências de inteligência elas podem ter um papel muito positivo, inclusive de salvar a política. É o que aconteceu na Rússia. A ascensão do Siloviki, né, do grupo do Putin, foi a atuação direta das agências de inteligência para salvar o Estado russo de um colapso iminente nas mãos dos oligarcas, né, dos chamados 5 reis oligarcas. É um negócio da época, os 5 boiardos, né? Na verdade, seria, originalmente seria a melhor maneira de se referir. E como eles se referem lá, de fato, ao Berezovsky, Khodorkovsky e por aí vai. Os 5 ou 6 boiardos, tá? Que eram os grandes oligarcas dos anos 90, que estavam por trás do Yeltsin. E aí, os Silovik, né? Os burocratas / agentes das várias agências de inteligência russas que sucederam a KGB, eles atuaram para salvar o Estado russo. Então, as agências de inteligência, elas inclusive, é óbvio que isso é uma atuação fora de suas atribuições próprias, porém, ela pode ser um reduto de patriotas. Ela pode ser um reduto de patriotas. Não é o caso no Brasil. Ok, pode ser o caso de figuras da base, da média hierarquia, dos setores médios e por aí vai. Ok, beleza, não, a gente está lidando com estruturas complexas. Mas quando a gente fala da cúpula, eu tenho fortes suspeitas até hoje. E nessa época, a cúpula dessas instituições estava cooptada por agências estrangeiras, especificamente Mossad e CIA. Certo? Então essa é uma informação extra que, enfim, eu estava esperando mais informações para poder produzir mesmo um artigo mais detalhado, porém eu ainda não recebi as informações extras que eu estava querendo, então eu já adianto aqui essa informação sobre o formato desse snippet, né, para vocês saberem disso. E eu recebi de fontes confiáveis, é um fato. E eu acredito, tá ok? Acredito. Certamente houve traição interna. Para poderem pegar o Albano do Amarante, teve alguma contribuição interna, tá ok? Isso é um fato. E aí a gente pode entrar na questão do Almirante Otton. Almirante Otton, pessoal, em alguma medida, é praticamente um sucessor espiritual e científico, tecnológico, do Albano do Amarante. Ok? Após esse período, né, após aí essa pestilenta democratização do Brasil, o Almirante Otton tornou-se o pilar de sustentação do novo programa nuclear brasileiro. Programa nuclear civil, né, no sentido de para uso civil, infelizmente. Né, eu sou 100% a favor do desenvolvimento intenso e intensivo de armas nucleares. Eu acho que o Brasil deveria ter 10 mil mísseis nucleares e, inclusive, começar a utilizar armas nucleares táticas, limpas,
em operações de segurança pública, tá ok? Eu tô rindo, Machado é louco, o Machado tá zoando. Não, cara, sim, eu sou a favor de utilizar armas nucleares táticas contra concentrações e bases de organizações criminosas no nosso país. Isso é parte aí da doutrina mesmo da Associação Nova Roma, tá ok? A gente chama de doutrina Leiroz, porque quem primeiro defendeu essa posição foi o camarada Leiroz que vocês conhecem, tá ok? Eu falo aqui a doutrina Leiroz, o uso de armas nucleares táticas contra bases e concentrações de organizações criminosas dentro do nosso país, ok? Pela polícia mesmo, a polícia militar. Dá aí uma ogivinha pro BOP e por aí vai, tá ok? Não tô zoando não, tá? Eu não estou zoando. A gente não tá zoando. Mas enfim. Infelizmente esse programa nuclear novo era meramente civil, mas ainda assim é um programa nuclear importante. Porque olha só, pessoal, eu gosto da Petrobras é muito legal, eu defendo, eu apoio, por aí vai. Porém, nós precisamos dar um salto energético a um novo patamar se nós temos efetivamente ambições imperiais. Você ter um paizinho baseado em hidrocarbonetos, isso vai te levar até certo ponto. Nuclear é o próximo estágio. Armas nucleares, energia nuclear, usinas nucleares, reatores, mini reatores. Eu quero um Brasil em que cada dona de casa tenha uma máquina de lavar movida a energia nuclear, tem um mini reator, tá ok? Que haja usinas nucleares em cada cidade brasileira. Que essa seja a principal matriz energética brasileira. Nós teremos tamanha abundância de energia que o Brasil vai estar construindo nave espacial, pessoal. É isso que a gente tem que visar. Que cada criança tenha ali o seu mini reator nuclear para mover os seus brinquedos, o que quer que seja. Que cada torre de computador seja movida ali a energia nuclear com um mini reator. Ok? Isso é o que a gente tem que visar. Não, petróleo. Tá bom, petróleo. Tá, isso vai nos levar até certo ponto, até ali. A gente tem bastante coisa para explorar ainda no âmbito do petróleo, tá? Mas a gente tem que pensar num próximo patamar. A gente tem que pensar num próximo nível. Ok? Mas ok, vamos lá. Esse programa nuclear foi empacado também. A gente construiu mal e mal. Nós construímos 2 usinas nucleares, na verdade, 1 bilhão de anos atrás. Ok? E empacamos em Angra 3. Mas, enfim, enquanto isso, ficava esse lero-lero em relação a Angra 3, o que vai fazer, como é que vai fazer, e por aí vai. De onde vai vir o urânio e o enriquecimento e assim por diante. A França vai nos ajudar. Meu Deus do céu, a França vai nos ajudar. Puta que pariu. Eu não sei porque que o Brasil é assim. Né? Quer fazer aliança nuclear com a França. Né? Pois bem, Almirante Otton, no meio desse imbróglio do nosso programa nuclear, do nosso novo programa nuclear, o programa nuclear da maldita Sexta República, a maldita endemoniada Sexta República, entra a Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, óbvia operação de sabotagem industrial orquestrada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com o apoio de setores de inteligência do próprio país, envolvendo aí NSA, principalmente NSA. Esse tema não entra tanto a CIA. Geralmente o pessoal vai, é tudo a CIA. Não, tem que fazer as distinções. Nesse caso aí, foi principalmente a NSA, junto com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, orquestrando, né, uma colaboração entre procuradores e juízes brasileiros, mas também do resto da América Latina, com o judiciário dos Estados Unidos. Essa cooperação vem de longa data, porque os caras eram levados daqui para fazer cursinho, pós, especialização, etc, lá nos Estados Unidos.
né, aprender ali o lawfare. E tudo isso era coordenado a partir dos Estados Unidos. Só que algo que nunca foi suficientemente abordado no Brasil era de que isso não era apenas coordenado a partir dos Estados Unidos. Não falou-se o suficiente sobre o fato de que, para além dos Estados Unidos, existia uma contribuição, uma colaboração com o Estado de Israel na Operação Lava Jato. Em primeiro lugar, através dos mecanismos de espionagem. Programa Pegasus e outros programas de espionagem utilizados aqui no nosso país ilegalmente contra pessoas que eram alvo da Operação Lava Jato, inclusive o próprio Almirante Otton. Ademais, parte das condenações e dos casos construídos contra réus da Lava Jato, incluindo aí o Almirante Otton, tiveram também aquela colaboração informacional por parte do Mossad. A gente lembra, por exemplo, que em alguns casos de prisão de supostos terroristas ou possíveis terroristas, a Polícia Federal atuou basicamente como oficial de justiça de ordem de prisão e de conteúdo investigativo dado ali, entregue, de mão beijada pelo Mossad. O Brasil mal se deu ao trabalho de checar informações e atuou apenas como oficial de justiça do Mossad. Isso o pessoal já sabia. O que o pessoal não sabia é que isso também estava acontecendo na Operação Lava Jato. Esse caso, essa questão, essa colaboração entre o Mossad e o lawfare no Brasil, né, o Ministério Público, os tribunais, Polícia Federal e assim por diante, isso você consegue, se vocês fizerem uma pesquisa sobre essa colaboração, através do Google mesmo, vocês vão encontrar notícias soltas sobre isso, e aí vocês vão ter que juntar, transformar numa informação completa e concreta. Talvez eu faça isso também através de um artigo. Eu acho que agora que eu estou mencionando isso, me deu a ideia de também escrever um artigo sobre isso. Talvez seja um dos próximos artigos que eu vou escrever, esse mês mesmo, para a Strategic Culture Foundation eu abordo isso. Porque existem notícias que falam sobre a colaboração, a troca o envio de informação, né, por parte de Israel para o Brasil durante a Operação Lava Jato, para os fins da Operação Lava Jato, para a condução de lawfare no Brasil, bem como a atuação e o uso de tecnologia israelense. E essa tecnologia, mesmo quando é vendida, mesmo quando ela é cedida, ela permanece sob o controle do Estado de Israel, tá ok? Para poder espionar réus da Operação Lava Jato, inclusive o Almirante Otton. Em outras palavras, o esquema fraudulento utilizado para prender o Almirante Otton também teve colaboração do Estado de Israel. Por conta da cortina de fumaça, da neblina, da névoa que envolve esses vínculos de inteligência, tanto da NSA quanto agora a gente sabe do Mossad com a Operação Lava Jato, tem muitos detalhes que ainda estão obscuros. Tem muitas coisas aí que nós não temos conhecimento suficiente. Porém, que houve uma participação do Mossad na Operação Lava Jato, especialmente no caso do Almirante Otton, é um fato insofismável. Agora, beleza, o Albano do Amarante estava tendo uma colaboração com o Iraque, né? Estava numa parceria com o Iraque. Isso dá uma explicação, não justifica. Na minha perspectiva, o Brasil deve assumir uma postura não de neutralidade, mas de inimizade perpétua contra o Estado de Israel por causa da sabotagem do nosso programa nuclear. O Brasil deveria, inclusive, dar mais dinheiro e apoio militar ao Hezbollah, ao Hamas e aos Houthis do que o Irã. A gente tinha que dar tanto dinheiro e armas para o Hezbollah e para essas organizações, a ponto desse pessoal começar a ser visto como proxy do Brasil e não do Irã. A gente tinha que começar a mandar
membros das Forças Especiais Brasileiras e do BOP, como voluntários discretos, secretos, extraoficiais, tal como os Estados Unidos fazem na Ucrânia, de mandar pro Hezbollah para travarem uma guerra perpétua, permanente, contra o Estado de Israel. Ok? Penso que deveria ser assim. De qualquer maneira, porém, vejam que misterioso. O almirante Otton, em tese, não tinha, que a gente saiba, qualquer conexão com qualquer país inimigo do Estado de Israel. Talvez a gente precise fazer uma investigação ainda mais profunda, né, para ver se talvez será que tinha alguma colaboração do Irã com o nosso programa nuclear? Talvez, mas isso aí eu ainda não investiguei. Pode ser, mas até a priori não tinha nenhuma conexão entre o almirante Otton e qualquer país inimigo do Estado de Israel. O que significa que essa nova sabotagem contra o programa nuclear brasileiro se deu não por nossos vínculos com determinados outros países, e sim porque se desejava a destruição do nosso programa nuclear pelo fato de ser nosso programa nuclear. Talvez porque exista algum tipo de ódio ou ressentimento oculto contra o Brasil. Quem sabe por conta de determinadas posturas do Getúlio Vargas e do saudoso, salvífico, ínclito, luminar Filinto Miller, né? Na época do Estado Novo. Talvez por causa da postura do Geisel de condenar o sionismo como sendo uma forma atroz, bárbara e selvagem de racismo. Talvez por conta da nossa colaboração com o Saddam Hussein. Então talvez tenha ficado algum ressentimento. A gente sabe que o ressentimento do Estado de Israel corre profundamente. Existe, por exemplo, um ódio perpétuo contra a família Kennedy por conta de coisas feitas quase 100 anos atrás, ok? Então tudo indica que a nova sabotagem contra o programa nuclear brasileiro tenha acontecido por conta de um ódio de Israel contra o Brasil. Tá ok? Então, pessoal, por enquanto essa é a pílula vermelha. Isso aí é a verdade de uma guerra secreta travada pelo Estado de Israel contra o Brasil. E vocês nem sabiam que havia essa guerra secreta. Vocês tinham ouvido falar do assassinato do Albano Amarante, mas vocês não sabiam ainda que a prisão do almirante... Eu também não sabia, eu fiquei sabendo dias atrás, conforme deu um estalo assim, né? Tal como o Sócrates, né, tinha o seu daimon que dava aí certos lampejos para ele. Meu daimon deu um lampejo assim, pum, né? Pesquisa isso aqui, Machado. Eu fui começando a dar uma olhada, eu apenas comecei a engatinhar em relação a esse tema. Porém, o caso, a prisão do almirante Otton também nasce, ela é construída em Tel Aviv. Então existe uma guerra secreta do Estado de Israel, maldito seja, que afunde no oceano, contra o nosso país, especificamente contra o nosso programa nuclear. Eu me aprofundando nesse tópico, dependendo do que mais eu descobri, de que outras conclusões eu tire, talvez a gente tenha que repensar aquela questão da sabotagem de Alcântara, porque talvez não tenha sido os Estados Unidos sabotando nosso programa espacial. Talvez tenha sido também o Estado de Israel. Essa é a pílula vermelha de hoje, pessoal. Até a próxima.